Na chuva, a garçonete recusou a carona. Mas o milionário logo descobriu o seu segredo. A chuva caía forte sobre as ruas de São Paulo naquela quinta-feira de outubro, transformando as calçadas da Vila Madalena em pequenos rios. Marina Oliveira ajustou o uniforme do restaurante Sabor da Casa e olhou pela janela, observando as gotas escorrendo pelo vidro embaçado. Eram quase 11 da noite e o movimento já havia diminuído consideravelmente. "Marina, a mesa 7 está pedindo a conta", gritou Carlos, o garçom mais experiente do outro lado do salão. Ela suspirou e se dirigiu até a mesa onde estava sentado um homem elegante, vestindo um terno cinza, que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Rafael Mendonça, 35 anos, empresário do ramo imobiliário, era cliente frequente há algumas semanas. Sempre educado, sempre generoso nas gorjetas, mas havia algo em seus olhos escuros que a deixava inquieta. "Aqui está sua conta, Sr. Mendonça", disse Marina, colocando a pequena bandeja sobre a mesa de madeira. Rafael levantou os olhos do celular e sorriu. "Obrigado, Marina. E pode me chamar de Rafael, por favor. Não precisa dessa formalidade toda." Ela assentiu timidamente enquanto ele colocava o cartão de crédito na bandeja. Lá fora, um trovão ecoou, seguido de uma rajada de vento que fez as árvores da rua balançarem violentamente. "Nossa, que temporal", comentou Rafael, olhando pela janela. "Você vai para casa como? De ônibus?" "Sim, senhor, Rafael. Pego o ônibus ali na esquina", respondeu Marina, evitando o olhar penetrante dele. "Com essa chuva, deixa eu te dar uma carona. Meu carro está estacionado bem aqui na frente." Marina sentiu o coração acelerar. Já havia percebido o BMW preto estacionado em frente ao restaurante algumas vezes e tinha certeza de que era dele. Mas aceitar uma carona de um cliente, especialmente um homem rico e atraente como Rafael, estava fora de questão. "Obrigada pela oferta, mas não precisa se incomodar. Estou acostumada com a chuva", disse ela, forçando um sorriso. "Mas Marina, você vai se encharcar. E nessa hora da noite, realmente não precisa. Obrigada mesmo", interrompeu ela, entregando-lhe o cartão e a nota fiscal. Rafael assinou o comprovante, deixou uma gorjeta generosa como sempre e ficou observando Marina se afastar. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza natural, os cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, os olhos verdes expressivos, o sorriso sincero que ela oferecia a todos os clientes. Era sua dignidade, sua independência, a forma como ela trabalhava com dedicação, sem nunca parecer derrotada pelas circunstâncias. 15 minutos depois, quando Marina saiu do restaurante com uma capa de chuva amarela surrada, Rafael ainda estava em seu carro. Ele a observou caminhar rapidamente até o ponto de ônibus, lutando contra o vento e a chuva. O ônibus demorou 20 minutos para chegar, e durante todo esse tempo, Marina ficou encharcada sob a pequena marquise que oferecia proteção mínima. Rafael ligou o carro, mas não foi embora. Algo naquela cena o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Decidiu seguir o ônibus discretamente, apenas para ter certeza de que ela chegaria em casa em segurança. Na manhã seguinte, Rafael não conseguiu se concentrar na reunião com os investidores de seu novo empreendimento em Alphaville. Sua mente voltava constantemente para a imagem de Marina, esperando o ônibus sob a chuva, orgulhosa demais para aceitar sua ajuda. "Rafael, você está me ouvindo?" perguntou Amanda, sua sócia e ex-namorada, notando sua distração. "Desculpe, Amanda. Pode repetir os números do terceiro trimestre?" Ela suspirou impaciente. "Desde que você começou a frequentar aquele restaurante na Vila Madalena, anda diferente. O que está acontecendo?" Rafael evitou responder diretamente. Amanda era uma mulher inteligente e ambiciosa, perfeitamente adequada ao seu círculo social, mas havia terminado o relacionamento há 6 meses porque sentia que algo estava faltando entre eles. Paixão, talvez. Ou autenticidade. "Estou apenas avaliando novos investimentos na região", mentiu ele. Após a reunião, Rafael cancelou seus compromissos da tarde e decidiu investigar mais sobre Marina. Não por curiosidade mórbida, mas por uma necessidade genuína de entendê-la melhor. Havia algo nela que despertava não apenas seu interesse romântico, mas também sua admiração.
Estacionou o carro algumas quadras antes do sabor da casa e caminhou pelas ruas do bairro. A Vila Madalena, durante o dia, tinha uma energia diferente. Jovens universitários, artistas, pequenos comerciantes, pessoas comuns lutando por seus sonhos. Era um mundo completamente diferente dos escritórios espelhados da Faria Lima, onde passava a maior parte do tempo. Encontrou Marina saindo de uma farmácia, carregando uma sacola com medicamentos. Ela parecia preocupada, checando o troco várias vezes antes de guardar o dinheiro na carteira. "Marina!" chamou ele, fingindo surpresa pelo encontro. Ela se virou sobressaltada. "Rafael, o que está fazendo aqui? Tenho uma reunião ali perto e resolvi conhecer melhor o bairro. E você? Não deveria estar trabalhando?" "Eu tenho algumas coisas para resolver antes do turno da tarde", disse ela instintivamente, escondendo a sacola da farmácia atrás das costas. Rafael notou o gesto e também percebeu que ela parecia mais cansada do que na noite anterior. Havia pequenas olheiras sob seus olhos verdes, e suas roupas, embora limpas e passadas, eram claramente antigas. "Quer tomar um café? Conheço um lugar ótimo aqui perto", ofereceu ele. Marina hesitou. Parte dela queria aceitar. Rafael parecia genuinamente interessado em conversar, e havia algo em sua presença que a fazia sentir-se especial. Mas outra parte, a racional, lembrava-a de que homens como ele não se interessavam por mulheres como ela, sem segundas intenções. "Obrigada, mas preciso ir para casa rapidamente antes do trabalho", disse ela. "Claro, então até mais tarde no restaurante?" "Até mais tarde." Rafael a observou se afastar, notando que ela dobrou em uma rua residencial de casas simples. Sua curiosidade aumentou ainda mais. Quem era realmente Marina Oliveira? Por que uma mulher tão inteligente e dedicada trabalhava como garçonete? E o que havia naquela sacola da farmácia que ela tentou esconder? Sem conseguir se controlar, ele a seguiu discretamente até uma casa pequena e bem cuidada, pintada de azul claro com um pequeno jardim na frente. Marina abriu o portão com uma chave e entrou, fechando-o cuidadosamente atrás de si. Rafael ficou parado na esquina por alguns minutos, se sentindo ao mesmo tempo culpado por ter seguido Marina e mais intrigado do que nunca. Havia segredos naquela casa azul, e ele estava determinado a descobri-los, não por invasão de privacidade, mas porque sentia que entender Marina era fundamental para entender os sentimentos confusos que ela estava despertando nele. Marina abriu a porta de casa e foi recebida pelo cheiro familiar de remédios e pelo som da televisão ligada baixinho na sala. Dona Rosa, sua mãe de 58 anos, estava deitada no sofá, coberta com uma manta de crochê que ela mesma havia feito anos atrás, quando ainda tinha forças para trabalhar. "Oi, mãe. Como você está se sentindo?" perguntou Marina, beijando a testa da mulher que um dia havia sido forte como um rochedo e agora parecia frágil como um passarinho. "Melhor, filha. A dor nas costas diminuiu um pouco hoje", respondeu Dona Rosa com um sorriso cansado. "Conseguiu pegar os remédios?" Marina mostrou a sacola da farmácia. "Consegui sim, o farmacêutico disse que esse novo anti-inflamatório é mais forte, pode ajudar mais." Dona Rosa havia trabalhado a vida inteira como faxineira em escritórios do centro da cidade. 3 anos atrás, uma hérnia de disco grave a obrigou a parar de trabalhar, e desde então dependia dos cuidados de Marina e de uma pequena aposentadoria por invalidez que mal cobria os gastos médicos. "Tá aí o Tiago. Chegou da escola?" perguntou Marina, tirando o uniforme do restaurante e vestindo uma roupa mais confortável. "Está no quarto, fazendo lição. Disse que tem prova de matemática amanhã." Tiago tinha 16 anos e estava no 2º ano do ensino médio. Era um garoto inteligente e responsável, que sonhava em fazer faculdade de engenharia, mas Marina sabia que sem uma bolsa de estudos seria impossível. Ela trabalhava como garçonete no Sabor da Casa, durante as noites, e como faxineira em um escritório durante as manhãs, mas mesmo assim o dinheiro sempre era apertado. "Tiago", chamou ela, batendo na porta do quarto do irmão. "Oi, Mari", disse o garoto, abrindo a porta com um sorriso. Ele era alto para a idade, com os mesmos olhos verdes da irmã e um rosto que ainda conservava traços infantis. "Como foi a escola hoje?" "Bem, a professora de química disse que eu tenho chances reais de conseguir uma bolsa na USP se continuar com essas notas." Marina sorriu,
sentindo o coração se apertar de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Que ótimo, amor. Você vai conseguir, tenho certeza. Mari, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não aceita a ajuda do seu patrão? O Carlos me contou que tem um cliente rico no restaurante que sempre oferece carona para você. Marina suspirou. Carlos, o garçom veterano, era quase um pai para ela e às vezes falava demais. Porque não precisamos da caridade de ninguém, Tiago. Estamos nos virando bem sozinhos. Mas aceitar uma carona não é caridade, Mari. É só gentileza. É mais complicado do que você imagina, disse ela, bagunçando o cabelo do irmão. Agora foca na sua prova de matemática. Eu preciso preparar o almoço da mamãe antes de ir trabalhar. Rafael passou o resto da tarde no escritório, mas sua mente estava longe dos contratos e planilhas. Não conseguia parar de pensar na expressão preocupada de Marina quando saiu da farmácia, na forma como ela havia escondido a sacola na casa simples onde ela morava. Às 7 da noite, chegou ao sabor da casa mais cedo do que o costume. O restaurante estava cheio, como sempre às quintas-feiras, e Marina se movia entre as mesas com a eficiência de quem conhecia bem seu trabalho. Boa noite, Rafael, cumprimentou ela quando ele se sentou em sua mesa habitual. O de sempre? Na verdade, hoje quero experimentar algo diferente. O que você recomenda? Marina pareceu surpresa pela pergunta. Bem, o peixe grelhado com legumes está muito bom hoje, e a lasanha da casa também é especial. Então vou de peixe grelhado. E Marina? Sim? Você parece cansada. Está tudo bem? Por um momento ela hesitou, e Rafael viu algo vulnerável em seus olhos verdes. Mas logo a máscara profissional voltou ao lugar. Estou bem, obrigada por perguntar. Vou buscar seu pedido. Enquanto esperava a comida, Rafael observou Marina trabalhando. Ela tratava todos os clientes com a mesma gentileza e atenção, mas notou que ela sempre verificava o celular quando pensava que ninguém estava olhando, como se esperasse alguma ligação importante. Carlos, o garçom veterano, se aproximou da mesa de Rafael com uma expressão curiosa. Posso perguntar uma coisa, doutor? Disse Carlos, que sempre o tratava com deferência excessiva. Claro, Carlos. O senhor tem interesse na Marina, não é? Rafael quase engasgou com a água. Por que pergunta isso? Ah, doutor, trabalho com pessoas há muito tempo. Sei reconhecer quando um homem está interessado em uma mulher. E o senhor olha para ela de um jeito diferente. E o que você acha disso? Carlos olhou ao redor para ter certeza de que Marina não estava ouvindo. Acho que a Marina merece ser feliz, doutor. Ela é uma menina de ouro. Trabalha que nem uma condenada para sustentar a família. A mãe dela tem problemas de saúde. O irmão mais novo está estudando. Ela carrega o mundo nas costas. A mãe dela está doente? Problema na coluna. Não pode mais trabalhar. E a Marina faz de tudo para não mostrar o quanto a situação é difícil. Tem orgulho demais para aceitar ajuda, sabe? Rafael sentiu algo se mexer em seu peito. Agora entendia a sacola da farmácia, a expressão preocupada, a recusa em aceitar carona. Marina não estava apenas sendo educada ou distante, ela estava protegendo sua dignidade e a de sua família. Carlos, posso te pedir um favor? Claro, doutor. Não comente com ninguém que tivemos essa conversa, e se você soubesse de alguma forma de ajudar Marina sem que ela se sentisse constrangida, o que faria? Carlos sorriu, como se esperasse essa pergunta. Bem, doutor, sempre tem um jeito de ajudar sem ferir o orgulho de uma pessoa. Às vezes é só questão de ser criativo. Quando Marina trouxe o peixe grelhado, Rafael a observou mais atentamente. Agora que sabia de sua situação, conseguia ver os sinais que havia perdido antes. As pequenas olheiras de quem trabalha demais. A forma como ela economizava movimentos para não desperdiçar energia, o cuidado com que manuseava cada gorjeta como se fosse preciosa. Naquela noite, Rafael deixou uma gorjeta ainda mais generosa que o normal, e pela primeira vez, Marina pareceu genuinamente constrangida. Rafael, isso é demais, disse ela, olhando as notas na bandeja. Considere um bônus pelo excelente atendimento, disse ele levantando-se. E Marina? Sim? Se algum dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Está bem? Marina o encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar suas intenções. Obrigada, disse ela finalmente. Mas estamos bem. Rafael assentiu e saiu do restaurante, mas dessa vez não foi direto para casa.
Ficou pensando nas palavras de Carlos. Sempre tem um jeito de ajudar sem ferir o orgulho de uma pessoa. Agora ele tinha uma missão. Rafael passou o fim de semana elaborando um plano. Não podia simplesmente oferecer dinheiro a Marina. Ela jamais aceitaria. Precisava ser mais sutil, mais inteligente. Na segunda-feira de manhã, chegou cedo ao escritório e ligou para seu advogado pessoal. Roberto, preciso criar uma pequena fundação beneficente. Algo focado em ajudar famílias de trabalhadores da área de alimentação que estejam passando por dificuldades médicas. Interessante, Rafael. Algum motivo específico para essa área? Digamos que conheci alguém que me fez refletir sobre responsabilidade social, disse Rafael, evitando entrar em detalhes. Perfeito. Posso ter os papéis prontos até quinta-feira. Qual será o nome da fundação? Rafael pensou por um momento. Instituto Esperança. E Roberto, quero que seja completamente anônimo. Os beneficiários não podem saber de onde vem a ajuda. Enquanto isso, Marina começava mais um dia duplo de trabalho. Às 6 da manhã estava no escritório da construtora Palmeiras, no centro da cidade, esfregando o chão do 12º andar. Era um trabalho que pagava pouco, mas tinha a vantagem de ser durante o dia, permitindo que ela trabalhasse no restaurante à noite. Marina, você está bem? Parece mais cansada que o normal, comentou seu José, o porteiro do prédio, quando ela passou por ele carregando o balde e os materiais de limpeza. Estou bem, seu José, só uma noite mal dormida, mentiu ela. A verdade era que Dona Rosa havia passado a madrugada gemendo de dor, e Marina ficou acordada, fazendo compressas e dando remédios de hora em hora. No final da manhã, quando terminou a limpeza, Marina passou na farmácia novamente. O remédio mais forte que o médico havia receitado para sua mãe custava quase R$ 300, mais da metade do que ela ganhava no trabalho de faxineira. Não tem um similar mais barato? Perguntou ela ao farmacêutico. Infelizmente não, Marina. Este é o mais em conta que temos com o mesmo princípio ativo. Marina olhou para o dinheiro em sua carteira e fez os cálculos mentalmente. Se comprasse o remédio, ficaria apertada para a compra do mês. Mas se não comprasse, sua mãe continuaria sofrendo. Eu levo, disse ela, entregando o dinheiro com o coração apertado. Naquela tarde, quando chegou em casa, encontrou Tiago estudando na mesa da cozinha, cercado de livros e anotações. Como está a mamãe? Perguntou ela. Melhor. Conseguiu dormir um pouco depois do almoço, respondeu Tiago, sem levantar os olhos dos livros. E você, como foi na escola? Tiago parou de escrever e olhou para a irmã com uma expressão estranha. Mari, hoje aconteceu uma coisa interessante. A orientadora pedagógica me chamou e disse que uma fundação entrou em contato com a escola. Marina sentiu o coração acelerar. Que tipo de fundação? Instituto Esperança. Eles estão oferecendo bolsas de estudo para alunos com bom desempenho que queiram fazer cursinho pré-vestibular. Bolsa integral, incluindo material didático. E o que você disse? Que precisava conversar com você primeiro. Mari, isso seria incrível. Com um bom cursinho, minhas chances de entrar na USP aumentariam muito. Marina se sentou ao lado do irmão, processando a informação. Era uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo a deixava desconfiada. Porque justamente agora, quando as coisas estavam mais difíceis? Vou pensar no assunto, Tiago. Amanhã conversamos com calma. Na terça-feira à noite, Rafael chegou ao sabor da casa, ansioso para ver Marina. Tinha recebido a confirmação de que o Instituto Esperança estava oficialmente registrado e que o primeiro contato com a escola de Tiago havia sido feito. Boa noite, Rafael, cumprimentou Marina, mas ele notou que ela parecia mais séria que o normal. Boa noite. Tudo bem com você? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela, surpreendendo-o. Claro. Você conhece alguma fundação chamada Instituto Esperança? Rafael se controlou para não demonstrar surpresa. Por que pergunta? Eles ofereceram uma bolsa de estudos para meu irmão, e eu achei coincidência demais. Coincidência como? Marina puxou uma cadeira e se sentou na frente dele, algo que nunca havia feito antes. Rafael, você parece uma pessoa boa, mas não sou ingênua. Homens ricos não frequentam restaurantes simples como este por semanas seguidas, sem ter um motivo específico. Rafael sentiu o coração disparar. Marina era mais perspicaz do que ele imaginava. E qual você acha que é meu motivo?
No começo pensei que fosse apenas interesse romântico, mas agora, com essa história da bolsa surgindo do nada, estou começando a achar que você sente pena de mim. Marina, por favor, seja honesto comigo. Você tem alguma ligação com esse Instituto Esperança? Rafael olhou nos olhos verdes dela e viu determinação, orgulho ferido e uma vulnerabilidade que ela estava lutando para esconder. Naquele momento, tomou uma decisão que poderia arruinar tudo, mas que era a única justa a fazer. Sim, disse ele simplesmente. Marina fechou os olhos por um momento como se tivesse levado um soco no estômago. Eu imaginei. E agora? Você espera que eu fique agradecida? Que aceite sua caridade em troca de quê? Marina, não é caridade. E não espero nada em troca. Então por quê? Porque um homem rico como você se importaria com uma garçonete e sua família? Rafael respirou fundo. Era hora da verdade. Porque desde a primeira vez que te vi, você mexeu comigo de uma forma que não consigo explicar. Não é pena, Marina. É admiração. É algo muito mais profundo que isso. Admiração. Ela riu sem humor. Admiração por quê? Por trabalhar em 2 empregos? Por não conseguir comprar remédios para minha mãe sem passar aperto? Admiração pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como você cuida da sua família sem nunca reclamar ou se vitimizar. Marina, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Por um momento ela ficou em silêncio, processando as palavras dele. Rafael, eu não sei o que você está procurando, mas posso te garantir que não vai encontrar comigo. Nós somos de mundos diferentes. E se eu não me importasse com isso? Mas eu me importo, disse ela, levantando-se. Não quero ser seu projeto de caridade, Rafael, e não quero que meu irmão aceite uma bolsa que veio da sua culpa ou do seu interesse por mim. Marina, espera! Mas ela já havia se afastado, deixando Rafael sozinho na mesa, com o coração partido e a certeza de que havia estragado tudo. Do outro lado do restaurante, Carlos observava a cena com uma expressão preocupada. Conhecia Marina há anos e sabia que ela estava lutando contra seus próprios sentimentos, tanto quanto contra o orgulho. A noite ia ser longa para todos os envolvidos. Marina terminou o turno naquela noite em completo silêncio. Rafael havia ido embora logo após a conversa, deixando apenas o dinheiro do jantar na mesa, sem gorjeta pela primeira vez. Ela sabia que havia sido dura demais com ele, mas não conseguia processar a mistura de raiva, humilhação e algo que se parecia perigosamente com decepção. Marina, posso te dar uma palavra? Perguntou Carlos quando o restaurante estava fechando. Claro, Carlos. Não sei exatamente o que aconteceu entre você e o Dr. Rafael hoje, mas vi que vocês conversaram sério. Ele admitiu que está por trás da bolsa do Tiago. Eu estava certa, Carlos. Ele sente pena de mim. Carlos suspirou e se sentou em uma das cadeiras. Menina, você já parou para pensar que talvez não seja pena? O que você quer dizer? Marina, trabalho com pessoas há mais de 20 anos. Já vi homem interessado, homem que sente pena, homem que quer se aproveitar. O Dr. Rafael não tem cara de nenhum desses tipos. Então, qual é a cara dele? De homem apaixonado, disse Carlos simplesmente. E de homem que não sabe como demonstrar isso sem assustar você. Marina sentiu algo se revirar em seu estômago. Carlos, ele é milionário. Eu sou garçonete, isso não é filme romântico. Não, é vida real. E na vida real, às vezes pessoas de mundos diferentes se encontram e se conectam de verdade. A pergunta é, você sente alguma coisa por ele? Marina evitou responder, mas Carlos conhecia bem demais aquela expressão. Você sente sim, e está com medo. Tenho medo de me machucar, Carlos, e tenho medo de machucar minha família no processo. Às vezes a gente se machuca mais fugindo da felicidade do que correndo atrás dela, disse Carlos levantando-se. Pense nisso. Quando Marina chegou em casa, eram quase 2 da manhã. Encontrou Tiago ainda acordado na sala, mexendo no celular. Por que ainda não foi dormir? Perguntou ela. Estava esperando você. Mari, conversei com alguns colegas hoje sobre essa bolsa do Instituto Esperança. E o que descobriu? Que não é só comigo. Eles estão oferecendo bolsas para mais 3 alunos da escola, todos de famílias que passam por dificuldades. E tem mais. A orientadora disse que a fundação também está fornecendo cestas básicas para famílias de funcionários do setor alimentício que têm parentes doentes. Marina sentiu o chão fugir dos pés. Como assim?
Parece que alguém criou essa fundação especificamente para ajudar pessoas como a gente, Mari. E eu tenho a impressão de que você sabe quem é. Na quarta-feira de manhã, enquanto Marina estava no trabalho de faxineira, Tiago decidiu fazer sua própria investigação. Era um garoto esperto e havia notado como a irmã estava estranha desde que a bolsa foi oferecida. Primeiro foi até a escola e conversou com a orientadora pedagógica, professora Cristina. Professora, posso saber mais detalhes sobre esse Instituto Esperança? Claro, Tiago. É uma fundação nova, criada há poucos dias. Eles entraram em contato conosco através de uma empresa de advocacia muito respeitada. Disseram que querem focar especificamente em ajudar jovens talentosos cujas famílias trabalham na área de alimentação. Área de alimentação? Isso é bem específico. Sim, eu também achei. Mas o advogado explicou que o doador anônimo tem uma conexão pessoal com esse setor. Tiago agradeceu e saiu da escola ainda mais intrigado. A especificidade da área de alimentação não podia ser coincidência. Sua irmã trabalhava como garçonete, e ele estava quase certo de que isso estava relacionado a algum cliente do restaurante. À tarde, decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Foi até o Sabor da Casa para observar o ambiente onde Marina trabalhava. Carlos estava preparando as mesas para o jantar, quando viu o garoto entrar. Tiago, o que está fazendo aqui? Oi, Carlos. Queria conhecer o local onde minha irmã trabalha. E também queria te perguntar uma coisa. Carlos sorriu. O garoto tinha os mesmos olhos verdes perspicazes da irmã. Pode perguntar. Tem algum cliente rico aqui que demonstra interesse especial pela Marina? Por que quer saber? Porque apareceu uma bolsa de estudos muito suspeita e minha irmã está agindo de forma estranha. Tenho certeza de que tem a ver com algum cliente daqui. Carlos olhou ao redor e se aproximou de Tiago. Escuta, garoto. Sua irmã é uma pessoa especial. E tem sim um cliente que reconhece isso. Mas antes de você formar qualquer opinião, precisa entender uma coisa. Nem todo mundo que tem dinheiro é má pessoa. Eu sei disso. Só quero entender o que está acontecendo. Marina está sofrendo e eu odeio ver ela assim. Quer um conselho? Conversa com ela, de verdade. A Marina carrega o mundo nas costas e acha que precisa proteger você de tudo, mas às vezes ela precisa de proteção também. Naquela noite, quando Marina chegou do trabalho de faxineira, Tiago estava esperando ela na cozinha. Mari, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre você estar sofrendo por causa dessa história da bolsa. Marina suspirou e se sentou ao lado do irmão. Tiago, você não entenderia. Tenta me explicar. Sou mais maduro do que você pensa. Marina olhou para o irmão. O garoto que ela havia ajudado a criar, que era sua responsabilidade e seu orgulho, e decidiu ser honesta. Conheci alguém no restaurante, um cliente, e eu acho que estou me apaixonando por ele. E qual é o problema? Ele é rico, Tiago, muito rico. E eu tenho certeza de que foi ele quem criou essa fundação para nos ajudar. E isso é ruim porque parece que ele sente pena de mim. Como vou saber se o interesse dele é genuíno ou se é só caridade? Tiago ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da irmã. Mari, posso te fazer uma pergunta que talvez você não queira ouvir? Pode. Você está rejeitando a ajuda dele porque tem orgulho ou porque tem medo de se apaixonar de verdade? Marina abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A pergunta do irmão havia acertado em cheio no ponto que ela estava evitando encarar. E tem mais uma coisa, continuou Tiago. Mesmo que ele tenha criado a fundação pensando em nós, isso significa que ele se importa o suficiente para fazer algo concreto. Não é todo mundo que faria isso, Mari. Naquela noite, Marina demorou muito para conseguir dormir. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente, misturadas com a lembrança do olhar sincero de Rafael quando ele disse que a admirava. Talvez fosse hora de parar de fugir e enfrentar seus próprios sentimentos. Rafael passou 3 dias sem aparecer no Sabor da Casa. Marina tentava se convencer de que estava aliviada, mas toda vez que a porta do restaurante se abria, seu coração acelerava na expectativa de vê-lo entrar. Na quinta-feira à noite, sua ansiedade estava quase insuportável. Ele não vai mais aparecer mesmo, murmurou Carlos, notando como Marina olhava para a porta a cada movimento. Melhor assim, respondeu ela,
mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. Marina, posso te dar um conselho de quem já viveu bastante? Fala, Carlos. Às vezes a gente perde as melhores coisas da vida por orgulho. E depois passa o resto da vida se perguntando, e se eu tivesse feito diferente? Naquela mesma noite, Marina tomou uma decisão. Quando terminou o expediente, em vez de ir direto para casa, pegou o telefone e ligou para a informação do restaurante, onde Carlos havia anotado alguns dados de clientes frequentes. Carlos, você tem o número de telefone do Rafael? Carlos sorriu e entregou um papel. Estava esperando você pedir isso há 3 dias. Marina discou o número com as mãos tremendo. Após alguns toques, a voz familiar atendeu. Alô, Rafael? É a Marina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marina. Oi, como conseguiu meu número? Carlos me deu. Rafael, você está em casa? Estou. Por quê? Preciso conversar com você, pessoalmente. Claro, quer que eu vá até aí? Na verdade, queria ir até você, se não se importar. Rafael deu o endereço, um apartamento nos Jardins, e Marina tomou um táxi, gastando dinheiro que não tinha para essa conversa que não podia mais adiar. O edifício era imponente, com portaria de mármore e porteiros uniformizados. Marina se sentiu completamente fora de lugar, mas respirou fundo e anunciou sua visita. O apartamento de Rafael era exatamente o que ela esperava. Moderno, elegante, com uma vista incrível da cidade. Mas o que a surpreendeu foi ver que ele parecia nervoso, quase vulnerável. Quer beber alguma coisa? Ofereceu ele. Não, obrigada. Rafael, vim aqui porque preciso te pedir desculpas. Desculpas? Marina, você não tem nada para se desculpar. Tenho, sim. Fui injusta com você na terça-feira e cruel. Rafael se sentou no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você estava protegendo sua família e sua dignidade. Eu entendo. Não, Rafael. Eu estava me protegendo de algo que me assusta muito. Do quê? Marina respirou fundo e olhou nos olhos escuros dele. De me apaixonar por você. O silêncio que se seguiu à confissão de Marina parecia carregado de eletricidade. Rafael a encarou como se não pudesse acreditar no que havia escutado. Marina, deixa eu terminar, por favor, interrompeu ela. Eu passei os últimos dias pensando em tudo que você disse, em tudo que aconteceu, e percebi que meu medo não era da sua suposta caridade. Era de admitir que, pela primeira vez na vida, alguém conseguiu quebrar todas as barreiras que construía ao meu redor. Rafael se aproximou um pouco mais. Você tem ideia de como me sinto desde que te conheci? É como se eu tivesse passado a vida inteira sem saber que existia uma cor nova, e de repente você apareceu e mostrou que o mundo pode ser muito mais colorido do que eu imaginava. Rafael, eu preciso que você entenda uma coisa, disse Marina, com lágrimas nos olhos. Eu não posso ser como as mulheres do seu círculo social. Não sei me comportar em jantares elegantes, não tenho roupas caras, não... Marina, ele interrompeu pegando as mãos dela entre as suas. Você acha que eu me importo com isso? Você acha que eu quero mudar alguma coisa em você? Mas as pessoas vão falar, vão julgar. Que falem. Marina, eu construí um império, tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas, mas nunca me senti tão rico quanto quando estou conversando com você no restaurante. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E a fundação? O que vamos fazer com essa situação? A fundação vai continuar existindo, mas não por pena ou por culpa. Vai existir porque conhecer você me fez perceber que existe muita gente boa neste mundo que merece uma oportunidade. Seu irmão merece aquela bolsa pelos próprios méritos, não por causa do que sinto por você. E sua mãe? E minha família? Como vamos fazer isso funcionar? Rafael sorriu e secou as lágrimas dela com o polegar. Um passo de cada vez. Primeiro, você precisa me dizer se sente o mesmo que eu sinto por você. Marina olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo, que havia quebrado todas as suas certezas e mostrado que o amor podia aparecer nos lugares mais inesperados. Eu te amo, Rafael, disse ela simplesmente. E isso me aterrorizava. E agora? Agora acho que estou pronta para ser corajosa de verdade. Rafael a beijou então, devagar e com ternura, como se ela fosse feita de cristal. E naquele momento, todos os medos de Marina se dissolveram. Não importava que ele fosse milionário e ela garçonete.
Não importava que viessem de mundos diferentes. O que importava era que haviam se encontrado e escolhido ficar juntos. 3 meses depois, Tiago estava no primeiro dia de cursinho com sua bolsa de estudos integral. Dona Rosa tinha um plano de saúde particular que cobria todos os seus tratamentos. E Marina havia aceitado a ajuda de Rafael para abrir um pequeno restaurante próprio, onde ela era chefe e sócia, não apenas funcionária. Mas a mudança mais importante havia acontecido em seus corações. Rafael havia aprendido que o verdadeiro amor não conhece fronteiras sociais. E Marina havia descoberto que às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Na noite da inauguração do restaurante Temperos do Coração, enquanto Marina observava a sala cheia de amigos, família e clientes, Rafael se aproximou por trás e a envolveu em seus braços. "Feliz?" perguntou ele. "Muito", respondeu ela, virando-se para beijá-lo. "Quem diria que recusar uma carona na chuva levaria a tudo isso?" "Eu sabia desde o primeiro dia", disse Rafael sorrindo. "Você só precisava descobrir que merecia ser feliz." E enquanto a chuva começava a cair lá fora, como naquela primeira noite quando tudo começou, Marina finalmente compreendeu que o amor verdadeiro não era sobre vir do mesmo lugar, era sobre escolher caminhar juntos para o mesmo destino.